Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, nós estaremos aprendendo 7 lições de como Neemias ele orava. Isso é um fato muito importante, haja vista que Neemias ele estava em Suzã, a fortaleza, e o texto sagrado vai dizer que um dos seus irmãos levou notícia de que os outros irmãos estavam lá em Jerusalém. As portas estavam queimadas, os muros fendidos, e ali estava em uma miséria e desprezo. Nós aprendemos com Neemias, e esse é o título do vídeo de hoje, 7 lições de como orar como Neemias. Neemias, após receber esta notícia, Neemias ele orou, ele incluiu o próprio Deus naquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Eu aprendo que nós precisamos orar sempre quando nós nos deparamos com as más notícias. Em Neemias, no capítulo 1, do versículo 4 até o 11, nós vemos ali um homem que, frente a essa notícia de assolação, de desprezo, de miséria, ele se voltou para o Deus Todo-Poderoso. A segunda lição de como orar como Neemias é que Neemias ele orou durante a sua conversa com o rei. Nós precisamos colocar todos os resultados nas mãos de Deus. Orar primeiramente, colocar diante do Deus Todo-Poderoso e confiar que o resultado vem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Neemias também ele orou após ter sido escarnecido, ridicularizado por Sambalate, Tobias, Gesem o Horonita. A Bíblia vai dizer que, frente a esse grande desafio, uma oposição se levantou e ridicularizou Neemias. Eu tenho aprendido, amada igreja, que nós precisamos colocar tudo diante de Deus. Neemias, ele era um homem comum, como eu e você, dotado de emoções, de pele, de carne, de osso, e ele colocou diante de Deus a sua ira, a sua tristeza, mediante aquela ridicularização do povo inimigo, e ele orou acerca disso. Responder nunca é uma boa saída. Neemias também ele orou, é o quarto passo. Ele orou após a ameaça de que os seus inimigos estavam frente a ele. Neemias ele demonstrou confiança no Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi ele vai dizer: ainda que um exército me cercasse, no meu coração eu não temeria. Sabe, amada igreja, existem muitos inimigos hoje, inimigos da obra de Deus, inimigos presenciais humanos, inimigos espirituais, mas nós precisamos sempre confiar no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. E o quinto passo que Neemias ele vai orar ao Senhor em busca de uma resposta a essas ameaças, e como consequência ele teve as suas mãos fortalecidas. Ele não olhou para as adversidades, ele buscou resposta em todas aquelas ameaças, mas ele buscou em Deus, no Deus Todo-Poderoso, e as suas mãos foram fortalecidas. Neemias, o sexto passo. Neemias, ele refletindo as suas atitudes do inimigo, ele se livrou do desejo de vingança. Vingar a si mesmo nunca é uma boa saída. Vingar mediante aquilo que nos fizeram e nos fazem nunca é uma boa saída. Nós precisamos confiar no Senhor e entregar a Ele. A Bíblia vai dizer: não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. E por último, como Neemias ele costumava orar, ele refletiu sobre os seus próprios esforços para servir a Deus, e como consequência ele obteve o favor, a graça do Deus Todo-Poderoso.
E o propósito maior de Neemias foi agradar a Deus. O nosso maior propósito deve ser agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus abençoe 7 passos como orar de acordo com o que Neemias ele orou. E eu quero recapitular juntamente com você. Primeiro, após receber a má notícia, ele orou. Durante a conversa com o rei, ele orou. Após ter sido escarnecido e ridicularizado, ele orou. Após a ameaça de que seus inimigos estavam frente a ele orou. Após uma resposta a essas ameaças, ele orou e ele teve as suas mãos fortalecidas perante ao Deus Todo-Poderoso. E o 6º passo, refletindo a atitude do inimigo, ele se livrou do desejo de vingança através da oração. E o 7º passo, ele refletiu sobre seus próprios esforços para servir a Deus. Então, como consequência, ele agradou o Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus nos abençoe e fica na paz.